Quer saber 5 excelentes ações pagadoras de dividendos para 2024? Vem comigo que eu te conto tudo! Olá, investidores! Você está no canal Investidor Prático, o canal onde eu invisto meu dinheiro de forma simples e na prática. Muito bem, investidores, já passamos o Natal e eu vou te dar um presente atrasado. Vou te mostrar 5 excelentes ações pagadoras de dividendos para 2024. Na verdade, vou fazer uma seleção baseada no IDIV, que é o índice das ações pagadoras de dividendos. Essas ações são uma sugestão de estudos para que você encontre boas ações e possa estudá-las individualmente para fazerem parte da sua carteira de investimentos. Lembrando que, para mim, uma boa ação pagadora de dividendos é aquela que paga regularmente um dividend yield de 6% ao ano. Se para você 6% ao ano é muito pouco, você pode adotar o dividend yield que você quiser para a sua carteira de investimentos. Por exemplo, você pode filtrar ações que estejam pagando um dividend yield acima de 8%, 10%, tudo depende da sua metodologia, do que você considera ações pagadoras de dividendos. Vamos adotar o IDIV, que é o índice das ações pagadoras de dividendos. Então, todas aquelas ações que estão no IDIV são ações que pagam bons dividendos. Além do IDIV, vou utilizar a fórmula de Décio-Bazin para selecionar as melhores ações, principalmente aquelas que estão sendo negociadas acima do seu valor patrimonial. Bom, chega de enrolação e vamos agora para 5 ações pagadoras de dividendos para 2024. Vamos para a prática? Bom, estamos aqui no site Status Invest. Eu procurei por índice de dividendos, o IDIV, e aqui rolando para baixo temos um mapa de ativos. Vamos agrupar por setor. Repare que o tamanho do bloco é por participação o índice. Então, o ativo que tiver o bloco maior tem a maior participação. Então, separamos aqui por setores. E a primeira ação aqui de utilidade pública é a Copel. Vamos olhar mais esse ativo. E a Copel, ela está sendo negociada acima do seu valor patrimonial e um dividend yield bem baixo de 1,57%. Vamos para a próxima ação. E descartando as ações da Copel, temos aqui a CEMIG com uma participação de 3,23% no IDIV. E CEMIG vem apresentando indicadores muito bons. A sua última cotação está em R$ 11,01, uma valorização em 12 meses de 6,84%, o PL bem baixo em 4,59%, o P sobre VP, raramente essa empresa está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial e hoje está em 0,99, muito pela especulação da empresa ser federalizada para o governo federal, porém isso não ainda aconteceu e derrubou a cotação da ação. Então ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Um dividend yield muito bom de 13,85%, a empresa tem um payout muito bom de 66,40%, a margem líquida também de 14,65%, uma empresa que dá um bom retorno sobre o patrimônio líquido de 21,63%, também possui uma dívida controlada em 0,32 e vem apresentando crescimento de receitas em 10,13% nos últimos 5 anos e crescimento nos lucros em 5 anos de 24,87% e possui um dividend yield médio em 5 anos de 7,27%. Repare que houve um incremento nos dividendos atuais de CEMIG 4. Vamos agora para a nossa segunda ação. Eu peguei uma ação do setor de energia, vou pegar uma ação de bancos agora. A primeira que me aparece são as ações do Banco do Brasil de código BBAS3 com uma participação de 4,32% no IDIV. Mas antes de eu falar das ações do Banco do Brasil, eu quero deixar um recado. Se você gosta do conteúdo desse canal, toda semana vamos falar de renda fixa, renda variável, investimento no exterior e até em criptomoedas. Se você curte os vídeos, deixa um joinha e se inscreva no canal, pois será um prazer ter você aqui. E a última cotação de Banco do Brasil está em R$ 54,44, uma valorização excepcional em 12 meses de 70,26%, o PL bem atrativo em 4,69%, o P sobre VP ainda bem descontado em 0,94% e um dividend yield atual de 8,34%. O payout de Banco do Brasil é de 34,10%, a margem líquida de 12,40%, vem apresentando um bom
bom retorno sobre o seu patrimônio líquido de 20,10, uma empresa que tem uma boa relação entre os ativos e seus passivos em 0,92, vem apresentando um crescimento de receitas nos últimos 5 anos de 17,41% e um crescimento excepcional nos seus lucros em 5 anos de 17,15%. E tem um dividend de médio nos últimos 5 anos de 6,33%. E voltando no mapa dos ativos do IDIV, vamos selecionar por segmento e vamos verificar o setor de saneamento com as ações da Copasa de código CSMG3 com uma participação de 1,20% do IDIV. E Copasa vem apresentando bons indicadores. A sua última cotação está em R$ 20,54, uma valorização excepcional em 12 meses de 53,60%, o PL em 6,04%, o P sobre VP ainda descontado em 0,99% e um dividend yield atual de 14,8%. O payout de Copasa está em 25,34%, uma margem líquida muito boa de 18,47%, o retorno sobre o patrimônio líquido está em 16,38%, a relação entre o patrimônio e dívida é bem baixa em 0,42 e ela apresenta um crescimento de suas receitas nos últimos 5 anos de 8,11% e o crescimento dos seus lucros no mesmo período de 17,43%. E Copasa vem oscilando resultados nos seus pagamentos de dividendos, com um pagamento excepcional em 2020 de 17,1% e atualmente vem pagando 14,08%. Porém, na média de 5 anos, ela tem um dividend yield de 6,95%. Vamos para o setor de seguros e a primeira ação são as ações da BB Seguridade, com uma participação no IDIV de 3,44%. E BB Seguridade, a sua última cotação está em R$ 33,36, uma valorização em 12 meses de 10,26%, o PL em 8,71%, o P sobre VP, a ação está bem cara, sendo negociada a 6 vezes o seu valor patrimonial em 6,26% e um dividend yield em 12 meses de 10,33%. Repare que ela tem um bom retorno sobre o patrimônio líquido de 71,80% e ela possui mais patrimônio do que dívidas em menos 0,32, vem apresentando um crescimento dos seus lucros em 5 anos de 16,68% e possui um dividend yield médio em 5 anos de 7,07%. Como a ação está sendo negociada acima do seu valor patrimonial, vamos fazer o método de Bazin para saber quanto devo pagar no máximo nas ações de BB Seguridade para obter um retorno de 6% ao ano. Vamos trocar aqui para dividendos pagos. Vamos fazer a média dos últimos 5 anos. Em 2018 pagou R$ 3,09. Em 2019 pagou R$ 1,57. Em 2020 pagou R$ 2,77. Em 2021 pagou R$ 1,00 e em 2022 pagou R$ 1,95. Pagou um total de R$ 10,38 nos últimos 5 anos. Vamos dividir por 5. Eu tenho uma média de R$ 2,07 por ação nos últimos 5 anos. Vou dividir por 0,06 e o meu preço teto é de R$ 34,60 e a cotação da ação está em R$ 33,36. Então é uma ação que ainda está barata para um dividend yield de 6% ao ano. E para finalizar, vou para o outro setor perene, que é o setor de telecomunicações. Temos aqui a Vivo de código VIVT3 com uma participação de 3,74% no IDIV e a sua última cotação está em R$ 53,58, uma valorização em 12 meses de 48,08%, o PL bem alto em 19,57%, o P sobre VP com um ágil você está pagando 29% a mais do que vale a ação em 1,29% e um dividend yield bem discreto de 4,51%. Reparem que a média do P sobre VP em 1,12 e atualmente o P sobre VP dessa ação está em 1,29, está acima da média. O payout excepcional em 91,07% e a margem líquida da empresa em 8,09%, um retorno sobre o patrimônio líquido
bem discreto em 6,58%. Uma empresa que tem um patrimônio maior do que sua dívida em 0,19 apresenta um crescimento das suas receitas em 5 anos de 3,34% e apresenta uma diminuição dos seus lucros nos últimos 5 anos de menos 12,58%. Um número bem preocupante que vai impactar na distribuição de dividendos da Vivo. Nos últimos 5 anos, ela tem pago um dividendo de médio de 7,69%. Reparem que após 2021 vem apresentando quedas sucessivas. Como a empresa está sendo cotada acima do seu valor patrimonial e acima da média, vamos fazer o cálculo do preço teto. Nos últimos 5 anos, pagou R$ 17,04 por ação. Vamos dividir por 5. Temos uma média de R$ 3,40 por ação. Vamos dividir novamente por 0,06. E o nosso preço teto para as ações da Vivo está em R$ 56,80, bem próximo da cotação atual, em R$ 53,58. Reparem que essa empresa vem apresentando um resultado não muito bom na geração de lucros, com menos 12% nos últimos 5 anos. Então o seu dividend yield pode cair mais. Vou deixar um vídeo aqui, o primeiro que aparecer na tela final, onde eu falo do setor de seguros e te apresento 2 boas empresas desse setor perene. Te agradeço por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Fui, galera!